Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós estamos aí gravando a nossa 7ª aula depois de um intervalo de 2 semanas por conta da minha terrível e famigerada gripe. E os irmãos me perdoem, as irmãs também, caso eu tenha, ao longo da nossa conversa hoje, que tossir ou espirrar ou alguma coisa assim. Mas graças a Deus fomos preservados. Foi só uma gripe. Nós estamos, então, na nossa 7ª aula do curso de Apocalipse, no nosso primeiro módulo. E estamos nessa fase do nosso curso tratando das cartas que Jesus Cristo encaminha por intermédio de João às 7 igrejas, aos anjos das 7 igrejas da Ásia Menor. E são cartas assim muito específicas, mas ao mesmo tempo universais. São cartas que falam para nós hoje. Porque quem está remetendo essas cartas é o Eu Sou, aquele que é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, que esteve morto, mas que agora vive e tem na sua mão direita o livro que pegou das mãos do Pai, da mão direita do Pai, e o Filho de Deus tem autoridade para tirar os selos e revelar o final de todas as coisas. E é interessante que, fazendo uma breve recapitulação, João tem a visão, a primeira visão de João, relatada no livro de Apocalipse. Ele vê alguém como que um homem, andando entre candeeiros. Os candeeiros representando as igrejas. E ele tem nas mãos as 7 estrelas, que são os anjos destas igrejas a quem Jesus Cristo remete estas cartas. Significa que Jesus sabe, conhece com profundidade estas igrejas e escreve para cada um conforme a sua necessidade. Seja de conforto, seja de esperança, seja de uma palavra de repreensão, uma palavra de alerta, mas Jesus Cristo conhece. E nós vimos até agora que a carta escrita a Éfeso é uma carta de amor a uma igreja que está esfriando. A de Esmirna é uma carta a uma igreja que passa por tribulação. E é uma carta de consolo e segurança para que a igreja atravesse essa tribulação. A carta à igreja de Pérgamo é um chamado à fidelidade perseverante e à santidade. E hoje estudaremos a maior de todas as cartas. Parece até um paradoxo, mas a maior de todas as cartas, tanto é que nós começaremos hoje a estudar essa carta e concluiremos semana que vem.
é a carta à igreja de Tiatira, e é uma carta que não é de amor, não é de segurança na tribulação, e não é de alerta, mas é a carta para uma igreja que caiu nos laços do passarinheiro. É uma carta a uma igreja que caiu na armadilha das falsas doutrinas. E o interessante de observarmos é que o fato de ser a maior das cartas não significa que Tiatira seja uma cidade importante ou a mais importante e que a igreja fosse uma igreja de destaque, não. Mas era uma igreja inserida não num grande centro político, não um polo importante religioso, mas diferente de Éfeso e Pérgamo, que eram cidades importantes politicamente e culturalmente, a influência de Tiatira era puramente comercial. Era como que um Carrefour, um entroncamento, e por ela passavam todas as mercadorias que eram comercializadas entre Europa e Ásia Menor. Então, vamos ver, porque Cristo ele escreve em conformidade com, inclusive, o contexto em que a igreja está inserida. E Tiatira tinha uma igreja inserida num centro comercial, que exercia grande influência em toda aquela região geopolítica, mas exercia influência na igreja, porque muitos dos seus membros eram comerciantes. E por quê? Esse peso do comércio sobre a igreja é a mesma coisa, não se iludam. A Igreja Presbiteriana do Jardim Botânico está inserida no contexto de Brasília, capital da República Federativa do Brasil. E o que acontece? Devido a esta proximidade, a influência deste polo político que é Brasília, desse centro político que é Brasília, é grande na nossa igreja. Muitos irmãos trabalham em órgãos públicos e todos nós somos impactados. Eu, por exemplo, como aposentado, e a Adélia também, o fato de residirmos em Brasília, por exemplo, no condomínio em que nós moramos, mora também um senador da República. Quer queira, quer não, isso existe, exerce um impacto sobre a nossa vida. Quando nós contratamos um jardineiro ou contratamos uma faxineira, esse fato de um senador da República habitar o mesmo, ser um vizinho nosso lá no condomínio Santa Mônica, decide muita coisa, inclusive o preço da diária, né? Então vejam bem vocês, Tiatira era um centro comercial e um centro comercial
no qual estava inserida a igreja de Tiatira, para a qual Jesus Cristo remete a sua carta. E que influência é essa? Tiatira tinha uma característica interessante, que era mais ou menos o seguinte: ela comercializava de tudo: lã, couro, linho, bronze, tintura, púrpura e outros produtos. E para cada um desses produtos existia um grêmio, uma agremiação, uma associação. E quem não participasse, e quem não fosse associado, por exemplo, um comerciante de lã que não fosse agremiado, ele teria problemas com relação à concorrência, suporte jurídico e outras questões relacionadas ao seu negócio. Lídia, por exemplo, personagem bíblica presente no livro de Atos, vendia púrpura em Filipos. E era participante de um dos grêmios de Tiatira. Inclusive, muitos estudiosos atribuem a Lídia a criação, a fundação, a organização da igreja de Tiatira, a quem Jesus Cristo está remetendo a sua carta. Até aí tudo bem, né? Porque esses grêmios, eles davam um suporte aos comerciantes, já falamos, um suporte relacionado à própria atividade comercial, mas também à seguridade social, ao lazer, ao status quo, à segurança do comerciante. Aí os problemas começam. Tinham fins de proteção? Tinham. Traziam benefícios sociais e recreação? Sim. Exerciam poder sobre os comerciantes? Sim. E era impossível prosperar no comércio em Tiatira, aquele importante centro comercial, sem ser agremiado. Perceberam que aí começam os problemas? Por quê? E Jesus sabia disso. Cada grêmio tinha sua divindade. O que significa que cada grêmio tinha o seu Deus. E participar do grêmio pressupõe participar dos cultos pagãos a esta divindade. E como que a coisa funcionava? Ela funcionava assim de uma forma um pouco disfarçada, né? Porque você vai numa reunião do seu grêmio, você lá, como Lídia, comerciante de púrpura, você vai lá no seu grêmio participar da reunião do grêmio e depois da reunião tem o quê? Um jantar. Bom, se cada grêmio tem a sua divindade, significa que as comidas servidas neste jantar, os alimentos servidos neste jantar foram sacrificados à sua divindade.
Terminado o jantar, regado a muito vinho normalmente acontecia uma festa pagã. E a questão da festa pagã ligada a uma divindade é sinônimo de orgia. Ou seja, o gremista acabava tornando-se um prostituto ou prostituta cultual. Perceberam o tamanho do problema? Acontece que na igreja de Tiatira haviam comerciantes gremiados. E um grande dilema destes crentes era: bom, se eu faço parte do grêmio, terei que participar das reuniões, terei que participar dos banquetes consagrados à divindade do grêmio, terei que participar de suas festas pagãs. Ou faço isso, ou vou perder minha reputação como comerciante. Vou perder minha posição social e comercial. Terei meu status arranhado, caso não participe, inclusive sujeito à perseguição, não só pelos meus concorrentes, mas pela estrutura do grêmio como um todo. Ou seja, era o grêmio ou Cristo? Era o Deus pagão que era adorado, ou era a divindade adorada por aquele grêmio, ou Jesus Cristo. E a Bíblia é muito clara acerca disso, né? Você não pode ter dois senhores, porque ou você vai agradar um ou desagradar o outro, vice-versa. Aí é que os problemas começam a acontecer na igreja e Jesus Cristo traz a sua carta para aquela igreja. Por quê? E qual um dos temas centrais dessa carta? Como que Deus, como que Jesus Cristo via aquela igreja e como que ele se apresenta a ela e que mensagem ele traz para a igreja em Tiatira. O tema da nossa aula de hoje, é o assunto da nossa aula de hoje, que está em Apocalipse, capítulo 2, a partir do verso 18. E nessa carta, então, é trazido o problema. E um problema era uma falsa profetisa chamada Jezabel. Não a Jezabel histórica, mas Jesus Cristo a denomina Jezabel. E essa falsa profetisa, ela aproveita-se da atenção existente entre o Evangelho de Jesus Cristo e aproveita-se da tensão existente entre o Evangelho de Jesus Cristo e os grêmios. E traz uma proposta de solução para a tensão. Traz uma proposta pagã, uma proposta de secularização da igreja,
para a tensão que aqueles irmãos estavam vivendo como comerciantes em Tiatira. E a proposta de Jezabel, como toda proposta trazida por um falso profeta, é uma proposta indecente, teológica, doutrinariamente falando. Ela sugeria que ninguém pode vencer Satanás sem conhecê-lo. Então, ao invés de apontar para Jesus Cristo, cabeça da igreja, ela aponta para Satanás. E ela propõe o seguinte: você nunca vai vencer Satanás sem conhecê-lo profundamente. Não há mérito em vencer um pecado sem experimentá-lo. Quer acabar com a força dos grêmios? Pregava Jezabel. Envolva-se profundamente com eles e sua vitória será completa. Olha, não sofre, peca. Não sofra, agremie-se. E você, como que um cavalo de Troia, vai vencer o Grêmio por dentro, porque você o conhecerá profundamente. Você conhecerá tanto da divindade ali cultuada, como também conhecerá a forma com que aquele Grêmio cultua essa divindade. Enxafurde-se, atole-se nos grêmios e para de sofrer. Porque esse sofrimento seu, essa necessidade de justificar a sua participação nos grêmios vai te enfraquecer e vai te levar à ruína. Aproveita a oportunidade, curta os grêmios em tudo que eles têm de bom a oferecer e conheça o que há de pecado, experimente esses pecados, porque conhecendo-os, você terá condições e mérito na sua vitória sobre eles. E isso deixa Jesus Cristo indignado. Aquela igreja era uma igreja forte, era uma igreja crescente, cujas últimas obras eram melhores do que as primeiras. Ao contrário da igreja de Éfeso, era uma igreja amorosa, que pela fé suportava as provações, como a igreja de Esmirna. Mas ela caiu na armadilha. Faltou a ela discernimento. Faltou a ela a percepção e a identificação do quanto a mensagem de Jezabel era perigosa, era perniciosa. E quando ela foi ingênua, sem discernimento, com relação a
Jezabel, a doutrina deste demônio, desse falso profeta, entrou naquela igreja como um veneno que a matou. Um século depois, a igreja de Tiatira já não existia mais. E é um risco que nós corremos hoje. Paulo alerta em Atos, nós vamos ver mais adiante. Alerta sobre os falsos profetas, lobos fantasiados de ovelha que rondam a igreja de Cristo. Então, o verso 18 deixa muito claro que Jesus conhecia profundamente aquela igreja. E isso vem lá do primeiro capítulo, nós estamos no segundo. A visão que João tem de Jesus Cristo é que Jesus Cristo estava caminhando entre os candeeiros, entre as igrejas. Não está distante delas, está aqui agora, entre nós, em nós, como temos afirmado recorrentemente. Diz assim a palavra do Senhor em Apocalipse 2, verso 18, na abertura, na introdução da carta que Jesus Cristo encaminha à igreja de Tiatira, ao anjo de Tiatira, por intermédio do apóstolo João. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus. Jesus apresenta-se como parte integrante da Trindade de Deus, o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Jesus Cristo mostra logo na introdução da carta o tom da carta. Jesus Cristo mostra logo na abertura qual o teor da carta. Primeiro, ele apresenta-se como o Filho de Deus, que esteve morto, mas que vive, e que está assentado à direita do Pai, e que caminha entre os candeeiros. Ele é onisciente, onipresente, onipotente, e ao caminhar entre os candeeiros, ao caminhar entre as igrejas e nas igrejas, ele caminha e tem olhos como chamas de fogo, fogo consumidor. E é um aviso para a igreja de Tiatira que o seu juízo sobre ela é iminente. Os olhos de fogo, os olhos como chama de fogo consumidor de Jesus Cristo, são olhos que perscrutam, conhecem, olhos que sondam os corações, olhos que sabem muito bem que tipo de crente constitui
a igreja de Tiatira, que tipo de crente constitui a nossa igreja. Mas Jesus Cristo também tem os pés como pés de bronze reluzente, pés de guerreiro, pés do verdadeiro guerreiro que se opõe a Apolo, o Deus padroeiro de Tiatira. O Deus padroeiro que vem montado em seu cavalo e tem um machado de lâmina dupla na sua mão, Apolo. E que estava querendo tomar conta da igreja de Tiatira por intermédio de Jezabel. Então Jesus Cristo apresenta-se àquela igreja, e é a ela que ele se apresenta, porque as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Apolo não prevalecerá contra ela, não prevalecerá contra aquele que tem olhos de fogo e pés como bronze que acaba de sair da fornalha. Apolo não prevalecerá contra Jesus Cristo, o verdadeiro guerreiro. Apocalipse 11, 14 e 15 é uma das bases para essa descrição que João faz do Cristo que apresenta-se à igreja de Tiatira. Em Apocalipse 11, 1,14 encontramos: a sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo. Olhos que sondam o coração, discernem o coração. Os pés semelhantes a bronze polido, encontramos em Apocalipse 1,15. Visão que Daniel também teve. Daniel 10,6, a base, o pano de fundo para essa visão de João. O seu corpo, a visão que ele teve de Cristo, era como berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, Jesus Cristo com sua armadura. E Jesus Cristo conhece muito bem o que estava acontecendo naquela igreja. E em Apocalipse 2,19, na continuação da carta, está escrito na palavra do Senhor: conheço as tuas obras, confirmando o que nós acabamos de falar. O teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Jesus Cristo não deixa passar batido as obras daquela igreja. Igreja
sofrendo todo tipo de pressão, mas uma igreja viva. E Jesus Cristo conhecia não só as obras daquela igreja, mas também a tribulação que ela estava passando por conta das falsas profecias trazidas por Jezabel, que estavam enfraquecendo a igreja. Jesus Cristo conhecia muito bem também o entorno daquela igreja, os grêmios. Ele conhece mentes e corações e vai deixar isso muito claro no verso 23. Apocalipse 2, 23 diz assim a palavra do Senhor: matarei os seus filhos. De quem? De Jezabel. E todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. Jesus olha para aquela igreja com olhos de fogo, porque ali, além de um remanescente fiel, havia também licenciosidade, prostituição e impureza. E nossas igrejas são assim. A fidelidade convivendo com licenciosidade, prostituição e impureza não é privilégio da igreja de Tiatira. Jesus apresenta-se como aquele que vê o que acontece nos bastidores, por trás das aparências. Sabia o que acontecia nos grêmios. E na igreja, Jesus, inicialmente, divide a igreja, na sua avaliação, em dois grandes grupos: fiéis a Ele e a sua palavra, e os infiéis, aqueles que não levam a sério, aqueles que banalizam, ridicularizam, ou muitas vezes sutilmente tornam tudo relativo, relativizam o Evangelho, relativizam a palavra de Deus. Não, mas você não passa de um puritano. Olha, se ser zeloso é ser puritano, que sejamos. E dentro destes dois grandes grupos, fiéis e infiéis, Jesus Cristo vê, sonda os corações e encontra três tipos de membros na igreja de Tiatira. E ele faz a mesma coisa com a nossa. Sonda os corações. Primeiro, ele encontra ali crentes fiéis, que mantiveram-se incontaminados. Segundo, ele encontra o grupo dos coniventes, dos que toleram o pecado de Jezabel, a falsa profetisa. Os que faziam vista grossa,
com quem não estava acontecendo nada. E se você se posiciona, você é excluído. Por quê? Mas que pessoa mais radical? Nós estamos no século XXI. Bom, além dos fiéis e dos coniventes, tinha um terceiro grupo, que era o grupo dos pecadores, formado por comerciantes que caíram na lorota de Jezabel e estavam experimentando as benécias satânicas dos grêmios. Estavam comendo comidas sacrificadas a deuses e participando de orgias pagãs. E isso é muito comum nas nossas igrejas. Os firmes na fé, os que estão na beira do abismo e os que já caíram nele. Repetindo, são grupos comuns em nossas igrejas. Então devemos ficar alertas. Os que estão à beira do abismo, os que já caíram nele, e nesse caos, nesse turbilhão que a igreja se transforma, temos o terceiro grupo, que normalmente é remanescente, tá? Os firmes na fé, que seguram o tranco, não concordam e nem se vendem. O verso 19 diz assim: tenho, porém, contra ti... Percebam que Jesus está puxando a orelha da igreja. Tenho, porém, contra ti o tolerares, os seres coniventes com essa mulher Jezabel, que a si mesmo declara, profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição. Isso eu pulei para o 20, me perdoem. Nós estamos no 19. Conheço as tuas obras, o teu amor, as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Está se referindo aos fiéis. 20. Tenho, porém, contra ti tolerares, que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Na leitura embaralhou, me perdoem, mas versos 19 e 20 documentam a existência desses três grupos na igreja: os fiéis, os coniventes e aqueles que são seduzidos e caem na malha fina de Jezabel. Havia um grupo remanescente, então, em Tiatira, muito parecido com aquele grupo que não adorava Baal nos tempos de Elias, e que não caíram na trama da Jezabel histórica lá nos livros de Reis.
Quem é que tornava aquela igreja operosa, amorosa, perseverante, capaz de resistir às perseguições sem perder a sua alegria em Deus? Esse grupo, que lá nos tempos de Elias, 7.000, que não dobraram os seus joelhos a Baal. A igreja estava progredindo graças a esse grupo. Recebe esse elogio que é só dado por Jesus Cristo à igreja de Tiatira, dada a sua fidelidade. A fidelidade desse pequeno grupo que existia na igreja de Tiatira, como existia lá nos tempos de Elias, no Antigo Testamento. E é interessante observar que antes de reprovar Jezabel, Jesus Cristo reprova a igreja. No início do verso 20, nós temos: tenho, porém, contra ti o tolerares essa mulher Jezabel. Ou seja, olha, você não pode ser conivente, você não pode deixar. Nós devemos ser tolerantes, mas jamais tolerantes à heresia. Jamais sermos tolerantes à falsa profecia. E o diabo é ardiloso, hein? Ele sabia que não aniquilaria aquela igreja de fora para dentro com perseguição. Ele parte, deixa a força, não persegue, não mata, e parte para a sedução. E a sedução é mais perigosa do que a perseguição. A acusação de Cristo contra aquela igreja e está registrado no verso 20, você tolera, você permite, você faz de conta que não está vendo, você cai na conversa e fecha os olhos. E isso é tão ruim, tão pernicioso, tão pecaminoso, diz Paulo em Romanos 1, quanto praticar os pecados propostos por Satanás. Por quê? Isso indica sustento, profetiza, tolerância, falta de atitude, abaixar a cabeça e fazer de conta que não está vendo. Porque às vezes mexer com esse tipo de situação é mexer em caixa de marimbondo. A tua vida vai virar de cabeça para baixo. É o alerta de Paulo, em Atos 20, 29. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. Tolerar é não perceber que por trás da pele de ovelha está um lobo. E não é difícil ter discernimento. Por quê? Somos pessoas especiais? Não. Deus nos dá todo o equipamento necessário. E estamos falando da sua palavra e do seu Santo Espírito, o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de santidade de Jesus Cristo,
que nos selou e que nos revela e que nos mostra. Éfeso não tinha amor, mas não tolerava os falsos apóstolos. E isso faltava em Tiatira. A igreja de Tiatira era uma igreja tolerante, uma igreja politicamente correta. Ora, mas como no século XXI fecharmos as portas ao homossexualismo? Isso não é politicamente correto? Devemos ser tolerantes uns com os outros, mas jamais tolerantes com a heresia. Jezabel se dizia profetiza, afirmava que o seu ensino era uma mensagem direta de Deus. Quem já não ouviu alguém afirmando o seguinte: o Senhor me revelou? Numa conversa dessas, meu amigo respondeu o seguinte, um presbítero amigo, Rubem Amorese. Uma profetisa falou para ele: o Senhor me revelou que você... Ele olhou bem nos olhos dela e falou o seguinte, falou: mas vem cá, eu conversei com ele hoje de manhã, com o Senhor, e ele não me disse isso. Ela afirmava que o seu ensino era uma mensagem direta de Deus. Não era sistemática, porque não estava na palavra, ou formal. Provavelmente fazia isso por meio de oráculos, né? O Senhor me revelou. Sendo que está tudo aqui. E Jesus Cristo, em Apocalipse, nós vamos ver, nos últimos versos do livro, ele fala: ai de quem acrescentar ou tirar. Um tio que seja, uma vírgula das profecias documentadas nesse livro. Jezabel seduzia os crentes. Estratégia parecida com a da Jezabel histórica. Vamos dar uma olhadinha em 1 Reis 16. 1 Reis 16, 30 e 31. Acabe, rei de Israel, filho de honra, fez o que o Senhor reprova. Como o Senhor está reprovando o que acontecia em Tiatira. Mais do que qualquer outro antes dele. Ai, ai, ai. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, que levou Israel a se desviar dos caminhos do Senhor, e era filho de Nebate, mas também, o que ele fez? Caiu nas malhas da sedução de uma princesa pagã chamada Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e a adorá-lo. Caiu nas malhas.
Interessante que é meio invertido. Né? Aí o que aconteceu com a Jezabel histórica? Depois ela começa a fazer, sabe o quê? A matar os profetas do Senhor. Registra 1 Reis 18, verso 4. E Jesus Cristo alerta, cuidado com a sedução. Não seja como Acabe, não seja como alguns da igreja de Tiatira. Desculpem, a igreja de Tiatira. Cuidado com a sedução. E em Mateus 5, 29, 30, Jesus Cristo meio que dá a dimensão da coisa e dá mais ou menos assim um caminho a ser seguido, que não precisa de maneira alguma ser literalizado. Se o teu olho direito fizer pecar, arranque e o lance fora. Ou seja, se o teu olho direito te fizer pecar, não olhe. Não olhe. Se tua mão direita fizer pecar, corte-a e a lance fora. Por quê? Não toque. Esta é a dimensão da tentação. Nós vimos durante a nossa discussão sobre o adultério de Davi e Batseba. Não olhe, não caminhe na direção, não toque. Se for preciso, arranca os olhos, arranca as mãos, corta os pés. É melhor você secar olho, é melhor você ser maneta e perneta do que ir para o inferno. Esse é o perigo da sedução que levou aquela igreja a ser submetida à disciplina de Jesus Cristo. E em Apocalipse, a sedução é própria de Satanás. É própria do falso profeta. É própria da prostituta Babilônia. O falso profeta e a prostituta, a grande prostituta, como assessores diretos de Satanás. E como ele fazendo uso da sedução. Vamos ver que está escrito: Satanás, o sedutor, o grande dragão foi lançado fora. Por quê? Ele é a antiga serpente, chamado Diabo ou Satanás, que engana o mundo, que seduz o mundo, que enganou, que seduziu Adão e Eva. E o falso profeta? Por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ela, a segunda besta, enganou os habitantes da terra. Seduziu. E a grande prostituta, Babilônia, o sistema que nós estudaremos, que a Bíblia chama também de mundo, e que hoje nós temos a hegemonia do sistema neoliberal. Apocalipse 18, 23. Nunca mais brilhará dentro dos seus muros a luz da candeia. Treva dominará. Nunca mais se ouvirá ali a voz do noivo e da noiva. Não haverá mais matrimônio, aliança. Seus mercadores eram os grandes desse mundo. Os grandes investidores. Todas as nações foram seduzidas por suas feitiçarias. Caíram
na conversa como caiu a igreja de Tiatira. Então, sedução é própria de Satanás, é própria do falso profeta, é própria da grande prostituta, a cidade perdida de Babilônia, que cairá. Interessante que esse versículo, o 20, é o único lugar no livro de Apocalipse em que os cristãos são seduzidos. Normalmente, a sedução acontece em cima dos incrédulos. E só aqui também, uma pessoa, Jezabel, que eu acredito, por exemplo, que é um codinome utilizado por Jesus Cristo, dada a semelhança da Jezabel histórica. Só aqui, alguém reivindica a autoridade do Espírito Santo e apresenta-se como profeta, apesar de herético. E Jezabel trazia uma proposta gnóstica, e a gente está caminhando para terminar. Que proposta gnóstica é essa? A melhor forma de se vencer o pecado é experimentando o pecado. A melhor forma de vencer Satanás é conhecer Satanás, experimentá-lo, cair na farra. Só não vai atrás quem já morreu. Mas não é o que a palavra de Deus nos ensina. O que Deus manda é conhecermos as insondáveis riquezas de Jesus Cristo. Escreveu o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 3, versos 8 a 11. A mim. Olha a diferença. O menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dimensão do mistério desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas e aprove a Ele revelar a nós pequeninos. Verso 10, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Arreda-te, Jezabel. O que a falsa profetisa Jezabel queria lá em Tiatira, e os falsos profetas e mestres de hoje ainda defendem, é o quê? O sincretismo entre o cristianismo e o paganismo. E a semana que vem a gente vai continuar. Nós concluiremos na aula que vem o estudo dessa importante carta, que nos alerta, um alerta trazido lá por Paulo. Olha, cuidado, hein? Eu estou indo, mas depois de mim virão os lobos travestidos de ovelhas e tentarão dilacerá-los. Mas pela imensa graça, misericórdia e poder de Deus, manifestos em Jesus Cristo, cabeça da igreja,
As portas do inferno não prevaleceram, não prevalecem e jamais prevalecerão sobre a igreja. Apesar da dissimulação de Satanás. O mesmo Satanás que persegue, que tortura, que põe em cadeias, que mata, seduz. Mas as portas do inferno não prevalecerão. E nós vimos que por causa dessa sedução, o lugar reservado para ele, para o falso profeta e para a prostituta, para a grande prostituta Babilônia, é o lago de fogo e enxofre. Que Deus continue nos abençoando, que o seu Santo Espírito nos dê discernimento para que a nossa querida igreja, pequena igreja, amada por Deus e por todos nós, não caia nas malhas dos falsos profetas, dos falsos mestres que pervertem a palavra de Deus, que pervertem a igreja, como aconteceu em Tiatira. Vamos orar, queridos. Senhor nosso Deus e Pai, Pai de amor, graça, misericórdia, imenso poder e justiça. Jesus Cristo, Filho de Deus, que tem os olhos como chamas de fogo e os pés cobertos por bronze reluzente, que caminha entre nós e que escolheu o nosso coração para a sua habitação. Muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado por esse alerta, obrigado pelo que o Senhor nos ensinou hoje aqui. Te suplicamos, Senhor, que o Senhor continue nos fortalecendo, nos ensinando, nos santificando, transformando o nosso coração, abrindo as nossas mentes para as coisas que são tuas. Porque o teu reino não é desse mundo, Senhor. Obrigado, porque o Senhor nos tem sustentado. Obrigado, porque mesmo com as tribulações, as perseguições, os falatórios, as acusações, mesmo com a pandemia, ao invés de esmorecermos, o Senhor tem nos fortalecido, o Senhor tem nos mostrado o caminho, o Senhor tem nos ensinado a sua vontade, que é boa, que é agradável, que traz vida, que liberta e traz uma liberdade que nos torna verdadeiramente livres. Obrigado, Senhor, por tudo isso, pela esperança que o Senhor coloca no nosso coração, pelo temor e tremor e pela humildade diante dessas grandiosas verdades que o Senhor tem nos revelado. Dá-nos um coração obediente, Senhor, porque nós queremos te servir, queremos ser igreja tua, para a honra e glória do teu santo nome. E é no nome do teu Filho amado que nós oramos. Amém. Amém. Até semana que vem, se Deus quiser, queridos. E aí encerraremos esse
importante carta, a maior das 7. Carta de Jesus Cristo, endereçada ao mundo em que está a mente. Até lá, Senhor.